Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 16 de maio de 2021, domingo, dia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a Palavra de Deus através da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Quero desejar as boas-vindas aos nossos alunos nessa magna escola. E se você não é aluno dessa Escola Bíblica Dominical ou é membro de outra denominação, seja também muito bem-vindo a essa escola dominical. Quero lembrar para você, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para que você receba as notificações de novos vídeos, compartilhe o vídeo, comente o vídeo, participe do chat, que Deus irá lhe abençoar grandemente por sua participação. Eu sou o pastor Evander Almeida, e hoje nós estudaremos a nossa 7ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu quero convidar você para que você lance mão da sua Bíblia, da sua revista, papel, caneta, reúna toda a sua família, porque vamos estudar a Palavra de Deus. E nós hoje, dentro daquilo que nós estamos estudando, que é os dons espirituais e ministeriais, nós iremos estudar a nossa 7ª lição. O tema é o ministério do profeta. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a orar comigo. Amém? Deus, nós te glorificamos, Senhor, por mais essa lição. Que teu Espírito Santo possa nos abençoar, que teu Espírito Santo possa nos ensinar, que teu Espírito Santo possa estar conosco, que os nossos corações venham encher, Senhor, da tua graça, na compreensão, no entendimento da tua vontade, e, Senhor, que tu venha nos dar, Senhor, do teu amor e do teu poder glorioso através do enchimento do teu Espírito, através das distribuições dos dons espirituais, através do chamamento para os ministérios da igreja. Nós assim te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Bom, o texto áureo da nossa lição, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28, onde reza o seguinte: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedades de línguas. A verdade prática, no qual nós iremos ser guiados através da nossa lição, diz o seguinte, que é inserida pelo comentarista na nossa lição: o ministério do profeta, ele é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Isso já de cara vai responder muitas perguntas que talvez estejam na cabeça de vocês. A nossa leitura bíblica em classe, é muito importante vocês fazerem a leitura bíblica em classe, porque ela é a base e o fundamento de toda a nossa lição. E ela está inserida em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, dos versos 11 aos versos 13. 1 Coríntios 12 diz o seguinte, no verso 27, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. O versículo 29 diz, Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Aí Efésios, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. E vai culminar aí na finalidade que está no verso 2 desse dom ministerial, que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nosso objetivo geral aqui é expor o desenvolvimento do profeta
no Novo Testamento, né? Nós iremos descrever a função do profeta no Antigo Testamento, depois nós vamos explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e depois esclarecer que vai nos ajudar a discernir aí o verdadeiro profeta do falso profeta. Bom, irmãos, nós estudamos na lição passada, dentro da linha do pensamento a respeito dos dons ministeriais, que foram categorizados em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, o ministério dos apóstolos, né? Nós aprendemos com isso que, no sentido estrito da palavra, não há mais apóstolos atualmente, mas há ministérios com caráter apostólico que é desenvolvido por missionários, por pastores e etc. E hoje nós iremos estudar a respeito do ministério de profeta. Esse que, como já mencionamos, já na verdade prática de hoje, é um ministério fundamental para a Igreja de Cristo atualmente. Quando nós estudamos a missão dos profetas no Antigo Testamento, não surge em nossa cabeça grandes questionamentos, né? O profeta ele além dele revelar o oculto, de anunciar juízos ou emitir conselhos, ele também ungia reis e também ungia novos profetas para ocupar o seu lugar. Então não há grandes questionamentos na nossa cabeça a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Todavia, no âmbito neotestamentário, ou seja, a partir do Novo Testamento, da igreja atual, há algumas indagações, e uma das mais populares, né, é essa diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o Novo Testamento, óbvio. E a diferença, por exemplo, né, nós estudamos aí em algumas lições passadas sobre os dons de elocução, que inclui o dom de profecia, que há uma diferença, e nós iremos ver essa diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta. E a outra dúvida que surge é que se o dom ministerial de profeta está ainda em vigor nos dias atuais. São dúvidas que pairam na cabeça de muitos irmãos e nós iremos hoje tentar esclarecer isso. Esse assunto, né, nós estudaremos esse assunto importante. Já queremos adiantar que o ofício de profeta hoje é um dom ministerial dado por Deus para a igreja do Senhor, né? Porém, ele não é como os dons de elocução, por exemplo, né? Então, ele é dado para a igreja, mas existem algumas particularidades que uma delas é que ela não é dada como é dado o dom de profecia. Assim como os demais dons ministeriais são concedidos, o de profeta também demonstrando dessa forma que ele não é um título ou um cargo, uma função que é passado através de um legado ou através de um diploma adquirido em uma faculdade teológica, por exemplo, né? Apenas Deus pode colocar dentro do homem esse chamado específico e que deve ser desenvolvido com fidelidade, né? E nunca, jamais será atribuído por vontade humana, né? Nenhum homem ou um irmão ou irmã vai acordar, opa, hoje eu quero ser profeta, e não, é Deus que escolhe, é Deus que prepara, é Deus que desenvolve essa capacidade na vida dos seus filhos. Quando nós analisamos o profeta no Antigo Testamento, nós percebemos que ele era alguém chamado por Deus, já adentrando aí o primeiro tópico, né, do conceito do profeta no Antigo Testamento. Ele era chamado de Deus para cumprir uma tarefa, ou várias tarefas, né? Especialmente a de entregar uma mensagem do próprio Deus para o seu povo, para o povo de Deus. O próprio termo significa, profeta, né, significa que alguém falou por Deus, foi enviado por Deus, ou foi movido por Deus. E nós aprendemos que os profetas, os irmãos sabem, eles
eles ungiam reis, eles poderiam ungir reis, eles faziam isso, e também poderiam ungir outros profetas para assumir o seu lugar. E eles não eram pessoas especiais, diferenciadas, né? Eles eram pessoas comuns dentre o povo, que eram selecionados pelo próprio Deus, com personalidades diferentes, né? Mas com uma característica muito peculiar, ou características peculiares, né, de um verdadeiro profeta. Ou seja, eles possuíam fidelidade, eles tinham um amplo conhecimento e aproximação de Deus, e eles tinham uma obediência radical a Deus. Eles se entregavam de corpo e alma a Deus. Então eles tinham piedade, eles tinham conhecimento de Deus e uma obediência radical a Deus. A importância do profeta foi, no Antigo Testamento, e hoje também que Hebreus vai falar que Deus falou outrora aos pais pelos profetas, muitas vezes e de diversas maneiras. Isso, irmãos, nos remete a raciocinar que tanto o ministério dos profetas e as mensagens que eles proferiam eram perfeitamente síncronas, ou seja, havia harmonia nas mensagens e no ministério e na vida dos profetas, né? A mensagem que eles proferiram culminariam na mensagem salvífica que foi cumprida integralmente em Cristo Jesus. A mensagem dos profetas não poderia haver nenhuma discrepância, né? Não havia nenhuma discrepância. Ao estudarmos os textos do Antigo Testamento, onde há a menção dos profetas, percebemos que não há desarmonia nas mensagens por eles faladas, nem muito menos em seus ministérios. Muito embora os profetas eles prediziam o futuro, não significa que eles sempre faziam isso. Mas se nós, à luz de 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, a profecia em qualquer situação, em qualquer época, teve sempre o propósito de edificar, de consolar e de exortar. Muitas vezes nós vemos os profetas no Antigo Testamento sendo consumidos pelo zelo de Deus ao pronunciar profecias de juízo sobre o povo de Deus, né? O profeta ele não era meramente um homem que estava ali disposto a sempre pronunciar o juízo, né? Não era simplesmente um portador da mensagem de Deus como se fosse um instrumento seco e sem sentimento, né? Ele era consumido integralmente pelo zelo de Deus quando recebia a mensagem, por exemplo, de juízo. Quando ele ia proferir uma mensagem que talvez iria causar destruição em função da rebeldia do povo, ele sentia isso, ele era compungido com angústia. Era o duro ofício do profeta. O pastor David Wilkerson certa vez pregou que quando Deus queria anunciar o juízo, ou exortar o povo de Deus, ou anunciar o seu descontentamento à nação rebelde de Israel, ele batizava o profeta na sua própria angústia. Ele diz que quando Deus via o que estava acontecendo com o seu povo, ele então procurava um profeta, um homem de oração, e o batizava na sua própria angústia. Um exemplo clássico, Neemias. Ele se entristeceu tanto com a situação do lugar de culto destruído, com um povo indiferente em relação ao templo, que a tristeza que foi instalada por Deus no seu coração foi tão intensa que deixou marcas indeléveis e que o próprio rei Artaxerxes percebeu a sua tristeza. Quando vemos também Isaías no famoso Vale da Visão, ao profetizar os últimos dias que precediam a época que Jerusalém seria destruída, o povo seria atacado, açoitado, levado cativo para a Babilônia. Ele chorou e sentiu a intensidade da angústia que pediu a Deus para desviar a visão dele.
O profeta, ele não era alguém vingativo, mas ele sentia essa angústia plantada por Deus no seu coração, com o objetivo para que o povo se arrependesse. Essa era uma das peculiaridades do profeta de Deus. Não estava ali simplesmente para proferir um juízo de destruição. E se isso acontecesse, como aconteceu com Jonas, que queria que o povo de Nínive fosse destruído, Deus o ignorou, porque a missão de Deus é exortar, mas é chamar também o povo ao arrependimento, e o profeta de Deus sabe disso. O profeta, então, não é alguém vingativo, com sangue nos olhos, pronto para anunciar a ruína e a destruição, não. Eles eram chamados para obedecer puramente à vontade de Deus. E não havia espaço na vida do profeta para agir por conta própria, ou que o seu próprio sentimento ou vontade prevalecesse. E os profetas muitas vezes eram tolhidos em obediência a Deus dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Numa observância radical, numa obediência radical à vontade, eles estavam prontos para serem consumidos por Deus, para que a obra dele fosse realizada, e muitos morreram em função disso. A nossa lição fala que nessa submissão total e radical a Deus, por volta do século VIII a.C., um movimento chamado profetismo, cuja finalidade era a restauração da crença no único Deus, no combate à idolatria, no combate às injustiças sociais, e o reavivamento do povo na esperança messiânica. Muitos profetas de Deus em Israel foram tolhidos de sua liberdade, foram massacrados, foram perseguidos, tiraram os seus direitos e foram mortos em obediência à vontade do nosso Deus. E quando nós agora analisamos o profeta no Novo Testamento, já partindo aqui para o nosso segundo tópico, uma grande pergunta que se expõe é se existe profetas na igreja neotestamentária. Vocês lembram que foi uma das coisas que eu ponderei logo no início dessa lição. Será que existe profetas na atualidade? Não só existe, irmãos, mas a Bíblia expõe a importância do ministério do profeta, claro, numa manifestação que difere totalmente da manifestação do profeta no Antigo Testamento. Uma diferença bem notória e fundamental é que os profetas veterotestamentários, eles proferiam mensagens que mais tarde elas se tornariam mensagens da Bíblia. Elas seriam canonizadas. Ou seja, a Bíblia ela ainda não havia sido formada, não havia sido compilada, e as mensagens de inspiração que no seu teor apontava para Cristo, ela tinha uma inspiração divina e estava sendo formado o cânon da palavra, o cânon bíblico. E foi por isso que Jesus disse que esse profeta, nos moldes do Antigo Testamento, durou até João Batista. Então, essa é uma diferença fundamental, que os profetas do Antigo Testamento, eles estavam sendo usados por Deus para formar, para compilar a palavra de Deus. Agora, o que não acontece com o profeta, o ministério de profeta no Novo Testamento. A mensagem do profeta, porém, a mensagem do profeta no Novo Testamento, nos dias atuais, jamais, em hipótese nenhuma, pode diferir do que há na Bíblia, do que está escrito na palavra de Deus. E isso é bem evidente,
pois o profeta do Novo Testamento, ele é identificado em Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, estava junto com o apóstolo. Nós estamos vendo aí que há uma harmonia do ministério de profeta, que compõe aí o ministério da igreja. Fica claro para nós que o ministério de profeta hoje, quando desenvolve-se esse ministério, nunca vai entrar em desacordo ou vai confrontar as Escrituras, nem a sã doutrina da igreja, nem aquilo que é pregado na igreja local. Ele está junto com o ministério. Na verdade, o ministério do profeta, descrito em Efésios 4:11, está dentro do rol dos 5 ministérios que exercem papéis fundamentais na igreja do Senhor, né? E eles fazem parte do ministério. Não podemos limitar o profeta a um título, mas enfatizar que ele é um dom ministerial. Não é possível nós dissociarmos o profeta neotestamentário do ministério da igreja local. Quando digo ministério, eu estou me referindo ao corpo de líderes que o Senhor constituiu na igreja. Então, quando estamos falando do ministério de profeta, um pastor, ele desenvolve esse ministério, né? Um evangelista desenvolve esse ministério de profeta. Ele é um ministério que é voltado para a igreja local, e o ministério de profeta não tem mais, hoje, a função de ungir reis ou outros profetas em seu lugar, e muito menos de formar, como já dissemos, nenhuma adição à palavra de Deus. Mas tem um papel preponderante para combater a apostasia tão presente nos dias atuais, né? Ele é um dom concedido diretamente por Deus e não é produzido em seminários teológicos. É um seminário de origem, um ministério de origem exclusiva de Deus. E ele não é concedido a todos que quiserem, né? Eu quero ter o ministério de profeta. Não é assim que funciona, né? Diferentemente de alguns dons que nós já estudamos e, né, nas lições passadas, alguns dons são derramados à igreja, né, a toda a igreja. O falar em línguas, interpretação de línguas, são os dons de elocução e até o dom de profecia é distribuído para toda a igreja. Agora, o ministério de profeta, ele não é distribuído a toda a igreja. Deus, ele escolhe alguns homens, algumas pessoas para desenvolver esse ministério dentro da igreja, né? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, né, analisando aqui a diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta, nós não podemos confundir uma coisa com outra, né? E aí, talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo agora, né? Qual é a diferença entre o ministério profético, né, o dom ministerial de profeta, que está em Efésios 4, e o dom de profecia, né? Nós vamos aqui dizer que o dom de profecia, ele é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa na congregação do povo para transmitir a mensagem de Deus. O ministério profético, ele já, por sua vez, ele é resultante do respectivo dom ministerial. E, por sua vez, é óbvio que ele é exercido por um ministro dentro da igreja. E no dom de profecia, Deus usa, irmãos, né? Até o já muito falado, né, nas lições anteriores, e tá muito evidente aqui os comentários dele, de Stanley, né? O dom de profecia são mensagens espontâneas, inspiradas por Deus. E, portanto, Deus usa o aparelho fonador, né? A fala, né? A pessoa está no meio da congregação, Deus o toma naquele instante, através de inspiração. A pessoa não fica desacordada, ela não sobe no teto, ela simplesmente transmite aquilo que Deus, né,
o entrega naquele momento e ele entrega para a igreja a mensagem de Deus. Deus usa, então, o aparelho fonador da pessoa. No ministério, Deus usa principalmente a mente do ministro para dissecar as verdades de Deus, para combater as heresias e apostasias que tentam minar a igreja de Deus. E isso é feito através da revelação profunda da palavra de Deus, dada ao que tem o dom ministerial de profeta. Ele proclama, então, as verdades inspiradoras do Espírito Santo, que é capaz de compungir as pessoas ao arrependimento das suas práticas. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Aleluias. Assim, o grande diferencial no Novo Testamento, no que tange ao entendimento do termo profeta, é que hoje, nos dias atuais, é exercido por quem exerce o ministério. Que fique muito bem claro isso, tá, irmãos? Ou seja, esse ministério de profeta é o ministério da palavra, né? É o ministério da palavra. E o ponto alto do profeta como dom ministerial é expor os padrões da justiça divina para o povo. O profeta, ele é um arauto da santidade de Deus. O seu espírito ferve quando se fala e quando se busca a santidade de Deus. Ele foi chamado para isso. Ele geme por causa disso, por causa da santidade de Deus e de tudo o que é de Deus. E é claro, ele promove a edificação do povo de Deus através da exortação que Deus entrega para ele. O detentor já do dom de profecia, né, ainda dissecando aí as diferenças, ele não deve ser visto nunca, jamais, como oráculo para ser consultado e nunca pode ser utilizado para guiar vidas. E em todos os sentidos, irmãos, a profecia, ela não se destina a dirigir pessoas e congregações, né? Embora a gente vê muito usual hoje, eu profetizo para você, isso na verdade, isso não existe, né? É bem mais certo você falar assim, ó, eu oro para que Deus abençoe você nessa causa, né? Porque a profecia, ela não tem nada a ver com isso, né? Nós vemos em Atos 15 uma assembleia cristã reunida, tendo profetas presentes, lá a partir de Atos 15, 32. Mas quem dirigiu a assembleia foi Tiago, que era um pastor. Então, e se nós olharmos também no Antigo Testamento, né, não era o profeta que dirigia a congregação, mas era o sacerdote, né? E para nós enfatizarmos mais ainda, irmãos, para ficar bem mais claro, não existe mais profetas hoje nos mesmos moldes do Antigo Testamento, né? E é extremamente perigoso e não existe base bíblica nenhuma consultar portadores, né, do dom da profecia na busca de orientações para as decisões da vida. Jamais faça isso. Da mesma forma, o ministério profético nunca, jamais poderá tentar inovar nas Sagradas Escrituras. Não é dado a quem tem, né, o dom ministerial de profeta, de inovar nas Escrituras, de tentar acrescentar nas Escrituras, como muitos falsos profetas, criadores de seitas fizeram, tentando acrescentar nas Escrituras aquilo que não existe. A mente do profeta, do que desenvolve o dom ministerial do profeta, ela é usada unicamente para revelar as Escrituras sem nunca contrariá-la, sem nunca contraditá-la. E isso é um ponto muito importante e que nós devemos observar. E o dom de profecia, ele não serve como autoridade como foi com os profetas e apóstolos canônicos, pois há um grande risco de alguém tentar ampliar a mensagem do Evangelho sem autorização do Espírito Santo, né? Nós
Mas né, uma outra pergunta, né? Como que a gente consegue discernir, já indo aí para o ponto 3, como que a gente consegue discernir o verdadeiro profeta do falso profeta? Um dos principais elementos da igreja do Novo Testamento eram os profetas, né, que já eram presentes desde o início da igreja. Eles eram instrumentos usados por Deus para conduzi-las durante os momentos turbulentos e para evitar falsas heresias. As heresias tiveram início praticamente no dia em que a igreja nasceu. Se lermos atentamente o Novo Testamento e acompanhar o início da história da igreja, você vai observar que ela foi bem sucedida à proporção que ouvia a voz dos que tinham o ministério de profeta dentro da igreja, dos verdadeiros profetas. Né? E novamente, irmãos, quando eu estou falando de ministério de profetas, eu estou falando do ministério da palavra. Então, a simplicidade e o amor, né, são as características que são destacadas na nossa lição, que faziam parte, né, do caráter do profeta. Né? A simplicidade aqui discutida se refere ao total desprendimento do profeta de qualquer status, né? Não há status para o profeta, pelo contrário, né? Ele é muito perseguido por causa das suas atuações, por causa daquilo que ele fala em nome de Deus, por causa das verdades que Deus revela nas Escrituras, por causa do combate que ele faz das heresias e conclamando o povo ao arrependimento. Né? E o amor, né? O amor que deve existir no coração do verdadeiro profeta. Porque o objetivo do profeta, por mais dura que seja a mensagem que Deus entregou, ou das verdades, né? Porque o profeta vê a situação, né? Deus planta no seu coração aquela indignação santa contra a situação, às vezes querendo minar a igreja, contaminar a igreja do Senhor, e Deus lhe revela pela palavra uma mensagem poderosa para exortar o povo. Mas ele faz isso não no sentido de bater no povo e se expor como alguém, né? Já dissemos que ele não tem a pretensão de status, se dispor como um bom orador ou de alguém que tem sangue nos olhos para ver o povo sempre apanhando. Não. Ele faz isso por amor, para que o povo de Deus chegue ao arrependimento. Este objetivo de toda a história bíblica, de todas as atuações dos profetas, do próprio Deus ao mover Cristo para nos salvar, é que todos nós cheguemos ao arrependimento. E isso não pode sair do coração do profeta de Deus da atualidade, daquele que profere a palavra de Deus com autoridade. Daquele ministro que Deus revela os seus mistérios que estão na palavra de Deus, no combate às heresias, no combate ao pecado. Deve existir amor, pois esse é o objetivo maior, é que as pessoas cheguem ao arrependimento. E por que que eu estou dizendo aqui arrependimento? Sabe por quê? Isso vai nos ajudar a identificar o falso profeta. Porque uma das aviltantes características do falso profeta é que ele nunca quer contrariar as massas, o povão, a maioria. Né? Em nossos dias, irmãos, há uma paixão pela necessidade de ser relevante. O falso profeta adora isso. E eu creio que seja um dos deuses que insiste residir e adentrar dentro das nossas igrejas. Há um grande esforço do falso profeta de adequar a mensagem que ele fala para a cultura que o cerca.
Para esses falsos profetas, é importante interpretar a mensagem de uma maneira que seja adequada às circunstâncias atuais, sem causar quaisquer danos ou empecilhos à cultura que ele serve, que ele acha mais importante do que servir a Deus, mais importante do que a fé em Cristo. O profeta de Deus, quando ele está no uso da palavra, ele nunca, jamais, de forma nenhuma, trará uma palavra que vai massagear o ego de uma geração perversa, de uma geração descrente e tão comprometida com o pecado do qual nós vivemos. Ele sempre, para essas massas, para essas pessoas que estão perdidas, para esses falsos profetas, será um religioso retrógrado, pessimista, legalista, indesejado. Ele vai ser apedrejado e muito, vai ser perseguido, irão falar mal dele. E quando nós, irmãos, conseguimos entender isso, nós vamos entender também quão devastadora é a mensagem que o profeta porta contra os padrões de comportamento, de valores e de conhecimentos que essa geração julga mais importante. A palavra de Deus, irmão, sempre irá contradizer a cultura atual em todos os aspectos. Nós não vamos esperar que um profeta de Deus, ao transmitir a palavra de Deus, vai entrar em concordância com o século atual. Jamais, irmãos. Se isso acontecer, fuja, corra, é falso, é diluído, não presta, é joio, é lobo. O verdadeiro profeta vai te chamar ao arrependimento, vai lhe trazer a presença de Deus, vai lhe colocar numa posição de pedir a misericórdia de Deus, de alcançar o amor de Deus. Você vai ser exortado, mas também vai ser consolado, vai ser perdoado. Você vai chegar à estatura de Cristo, varão perfeito, sacerdote de Deus. O falso profeta, ele vai a todo custo dissimular a verdadeira mensagem do Evangelho. E como que ele vai fazer isso? Tornando-a sensacionalista, uma mensagem meramente emocional e cheia de entretenimento. Esses falsos profetas, eles escolhem aquilo que eles querem acreditar a respeito de Deus. Eles até creem no amor do Pai, mas não creem que Deus também se ira. Eles transformam Deus, desculpe a palavra, num imbecil que tolera o nome, em nome de um amor herético, nossas investidas, nossas afrontas contra Ele. Esses falsos profetas não se importam com esse argumento falacioso, que esse argumento é um argumento falacioso, que se investe contra a palavra de Deus. Eles diluem o Evangelho ao ponto de descaracterizar o amor de Deus que foi provado na cruz como eficiente poder de nos libertar de fato do pecado e nos perdoar deles, não permitindo que nós permanecemos no pecado. Para eles é aquela política da boa vizinhança com Deus. Eu faço a minha parte, dou esmolas, eu pratico, eu estou lá na liturgia, faço parte do culto, tenho minha carteira de membro, para mim está tudo bem. Não é um chamado para o arrependimento, para uma vida nova, que é proferida pelo profeta verdadeiro, o profeta de Deus. Eles fazem, os falsos profetas, uma seleção das passagens bíblicas relacionadas ao amor de Deus e criam
uma imagem irreal de Deus, tornando Deus, desculpe de novo, um imbecil, com a justificativa de que não é possível ter uma ideia completa desse Deus, então vamos viver da forma como entendemos. Mas, irmãos, Deus se revela ao teu povo através da palavra. Vocês agora conseguem entender com isso o árduo trabalho do verdadeiro profeta? Percebe também como é fácil o caminho do falso profeta? Irmãos, é muito fácil agradar a multidão. É muito fácil fazer um discurso que massageia o ego do pecador. Você vai atrair multidões. É muito fácil você proferir um discurso de que tudo vai ser perfeito em sua vida, que o seu mar vai ser flat, sempre será um mar que vai dar para peixe, que os seus caminhos estão aplanados, você nunca vai tropeçar com o seu pé em pedra, que o teu pecadinho não incomoda a Deus, que você vai receber o famoso toque de Midas, tudo que você tocar vai virar ouro. É muito fácil fazer isso. Esses falsos profetas, esses falsos pastores, com o intuito de manter os seus seguidores, os vão alimentar de um alimento espiritual tóxico, cuja composição tem lá um pouquinho de psicologia, tem um pouquinho de inspiração, tem um pouquinho de entretenimento, um teatrinho aqui, uma pitadinha de teologia bem leve, uns versículozinhos selecionados, cuidadosamente selecionados, com uma enorme porção de carnalidade e massageando o ego, os seus próprios egos. Eles diluem o evangelho, criando atalhos, para então, como na época de Elias, tornar o evangelho mais palatável, mais degustável. Para eles, a religião, para eles o cristianismo verdadeiro é amargo, é intragável, é insuportável. A religião, então eles vão pregar a religião de Baal, que era uma escolha predominante na época de Elias. Era uma crença que existia, que acreditava numa falsa liberdade, que pregava que se você falasse somente sobre o amor, sobre a unidade, sobre a irmandade, não era exigido deles nenhuma moralidade, nenhuma justiça, nenhuma piedade, nenhuma fidelidade a Deus. Bastava para eles acreditarem, levianamente, fazer o bem, cumprir uma liturgiazinha. Eles até estavam indo lá junto com Jezabel cultuar no templo de forma profana. Todo mundo fazia isso e Elias era o único que estava sozinho. Então Elias, como protótipo de um verdadeiro profeta de Deus para os dias atuais, ele não editava a palavra de Deus, ele não diluía, ele não modificava, ele não corrigia a palavra de Deus ou modificava a verdade de Deus para agradar as multidões. Ele simplesmente despejava a palavra de Deus em sua essência, tal qual Deus entregava em seu coração. Elias entendeu, e os profetas de Deus entendem que um evangelho abreviado, um evangelho diluído, um evangelho tosco nunca salvou uma alma. Cristo não morreu, irmãos, por uma verdade editada. Nós conheceremos os profetas de Deus pelos seus frutos. É o que diz o segundo ponto do terceiro tópico. Que diz lá que você conhecerá o fruto, a árvore pelos seus próprios frutos.
A forma e a vida do profeta falava muito da sua condição espiritual. Olhe para os profetas de Baal. Que Deus em Cristo nos dê da sua misericórdia e nos salve, nos livre dos falsos profetas. E uma das formas, para finalizar esse tópico, de nós reconhecermos o falso profeta, é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Um ponto importante, irmãos, que eu quero finalizar indo para o final, é que a responsabilidade de levantar profetas na igreja, ela é do Senhor. Como já disse, nós não acordamos, opa, vou ser profeta, ou vou frequentar uma faculdade teológica porque eu quero ter o ministério de profeta. Deus vai nos fazer ser um profeta, independente do que acreditamos ou deixamos de acreditar. É Ele que vai desenvolver esse ministério em nossos corações. E Ele vai levantar profetas nessa geração, aquele que tem o dom ministerial de profeta nessa geração. Quando eu falo profetas, os irmãos entendam dom ministerial de profeta. Ele vai fazer isso independente do que esteja acontecendo no mundo, irmãos. Porque Deus, Ele não sofre as modificações morais do homem. E Ele não se arranha com as vãs intelectualidades humanas. Profetas vão se levantar, sim. O povo de Israel, em muitas ocasiões, estavam tomados pela rebeldia e pelo pecado. Mas Deus não deixava de levantar os profetas. Irmãos, Deus, ele não se baseia na condição humana, nas mudanças culturais, na evolução tecnológica, na evolução intelectual do homem, no quão maduro o homem está se tornando em termos de ciência, de conhecimento. Deus não se abala com isso. Em todos os instantes, em todas as gerações, Deus levanta homens de Deus para ir contra o pecado, para arrebanhar o seu povo, para preparar o seu povo para Ele. É Deus que faz isso. O compromisso de Deus e a sua autofidelidade não se abala com as nossas mudanças. Profetas se levantarão nos dias atuais. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Olha só, no texto da leitura bíblica em classe, diz aqui no versículo 12 de Efésios 4, que a finalidade do ministério de profeta, dentre os outros ministérios aqui elencados, é o aperfeiçoamento dos santos. Está acontecendo conversões exatamente agora, pessoas estão se convertendo. Não cessou esse ministério, irmãos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que ainda está se formando, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Glória a Deus. E quando Deus levanta um profeta, Ele é enfático em dizer, irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja do Senhor de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque conforme o texto que nós acabamos de ler, você vai ser aperfeiçoado, para a obra do ministério, você vai ser edificado dentro do corpo de Cristo. E você vai ter aí o conhecimento de Deus. Como povo de Deus, nós precisamos aceitar, então, as censuras de Deus que é proferida pelos profetas e concentrar nos aspectos construtivos que essa mensagem nos traz para a nossa caminhada com Deus. Seremos edificados, irmãos. O verdadeiro profeta, traz a mensagem de Deus de acordo com a palavra de Deus,
somos guiados por ela, somos edificados, nós seremos edificados por ela e a nossa vida espiritual, ela será plena em Cristo Jesus. O profeta de Deus trará mensagens duras, mas como diz o texto sagrado, muitas vezes mensagens duras. Essa mensagem irá exortar, irá edificar e consolar a igreja. Não importa para nós, igreja, se há pontos negativos ou positivos no mundo. A mensagem revelada pelos profetas de Deus, através das Escrituras, é uma mensagem direcionada exclusivamente para a igreja do Senhor. No mundo as pessoas estão perdidas, irmãos. Até que elas se encontrem em Cristo, Deus não tem nada a dizer com elas, porque a mensagem da salvação está sendo divulgada, né? Enquanto elas taparem os ouvidos, elas estão seguindo, infelizmente, para o juízo. Mas quando se trata do povo de Deus, a história é diferente, irmãos. Deus teve o cuidado de colocar no rol ministerial o ministério de profeta que tem a capacidade de extirpar do meio do povo de Deus toda a erva daninha que tenta minar a fé do cristão. E se nós falharmos, Deus prepara positivamente, através das mensagens proferidas, da palavra de Deus, através das revelações que é dada ao profeta, um caminho de volta. É a lição do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa escola bíblica dominical e pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, continue levantando profetas na atualidade. Que o teu nome seja honrado por isso. Que a igreja do Senhor seja edificada, seja exortada e seja consolada por isso. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Irmãos, para finalizar, como prática bíblica, nós cristãos, em todas as nossas reuniões, temos o prazer de oferecer a Deus todo o nosso sacrifício de louvor e adoração a Ele. Esse sacrifício também engloba o nosso tempo, né, os nossos talentos e os nossos bens. E eu quero convidar você, nesta manhã, a oferecer a Deus a sua oferta, o seu voto, os seus dízimos. Fique à vontade para ofertar. Você pode fazer isso através das opções que provavelmente estão aparecendo aí no vídeo para você, através de Pix, através de PicPay, através de transferência bancária. Fique à vontade para você ofertar. Você que não é membro da nossa igreja, se quiser também ofertar, fique à vontade. É para a glória de Deus, é para a manutenção da casa de Deus, é para nós continuarmos divulgando a palavra de Deus. Você que é aluno, não esqueça de responder cuidadosamente o relatório individual, enviar para o seu professor, para que os relatórios fiquem prontos o mais rápido possível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus levante ministros profetas para proclamar a verdade do Evangelho. Deus abençoe.